Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre gênero do substantivo. Gênero do substantivo é o masculino e o feminino. Existem os animais, macho e fêmea, que entram no masculino e no feminino. E as palavras também, elas são masculina e feminina. Por exemplo, se eu tenho aqui, o canetão do quadro, ele é uma palavra masculina, o canetão. Se eu tenho uma borracha, a borracha é uma palavra feminina, a borracha ou uma borracha. E os animais, macho e fêmea, por exemplo, o gato e a gata, o cachorro e a cachorra. Isso é gênero do substantivo. Então, olha bem, gênero do substantivo. Quando falamos em gênero, estamos nos referindo ao masculino e feminino. Muitas vezes usamos o artigo definido. O que é artigo definido? O os, o a e o as. E o artigo indefinido, uma, umas, um e uns, para identificar o gênero do substantivo. Por exemplo, quando são palavras. Então, eu preciso usar o artigo definido ou o artigo indefinido. O substantivo, ele tem classificações. Então, a primeira classificação do substantivo biformes. São aqueles que possuem duas formas distintas, tanto para o feminino quanto para o masculino. Olha o exemplo que a professora colocou: o menino e a menina. Então, nesse caso, nós temos um substantivo biforme, igual quando a gente fala o gato e a gata, o cachorro e a cachorra, o macaco e a macaca. Então, são substantivos biformes. Então, eu falei do substantivo biformes, que são aqueles que têm as formas distintas. A menina e o menino, masculino e feminino. Agora, o substantivo epicênos são aqueles que possuem apenas um gênero e indicam nomes de certos animais, sendo necessário o emprego da palavra macho e fêmea para designá-los. Por exemplo, jacaré macho e jacaré fêmea. A palavra jacaré não tem como eu alterar. Para saber se ele é masculino e feminino, eu tenho que colocar a palavra macho ou fêmea na frente. Jacaré, macho e jacaré, fêmea. Eu não posso falar a jacaré ou jacaré. Eu vou usar jacaré, macho e jacaré, fêmea. O caso da cobra também. Cobra, macho. Cobra, fêmea. Então, não tem uma palavra distinta para representar o masculino e feminino. Eu tenho que usar macho e fêmea na frente dessas palavras. O substantivo comum de dois são aqueles que possuem uma só forma para o masculino e para o feminino, mas permite a variação de gênero por meio de palavras modificadoras entre elas. Os artigos, adjetivos e pronomes. Exemplo: a estudante, o estudante. Olha só, eu usei o artigo definido a para representar o feminino. A estudante. A palavra estudante
ela serve para o masculino e para o feminino. Eu só vou modificar o artigo nesse caso, que é o artigo definido. A estudante, o estudante. Olha só o pronome para representar a palavra fã. Meu fã representa o masculino. Minha fã representa o feminino. Então a palavra fã não é modificada. O que é modificado é o pronome meu e minha. Meu eu uso para o masculino, minha eu uso para o feminino. A outra classificação do substantivo. Substantivos sobrecomum. São aqueles que não possuem distinção nenhuma para designar os dois gêneros. Ou seja, eu vou usar a mesma palavra para indicar masculino e feminino. Eu não tenho como modificar essas palavras. Olha o exemplo, a criança. Quando eu falo a criança, ela pode ser do sexo masculino ou pode ser feminino. A testemunha, mesma coisa. Ela pode ser masculina ou ela pode ser feminino. O indivíduo também. Quando eu estou falando o indivíduo, eu posso estar falando no masculino e no feminino. Não tem como eu modificar essas palavras para representar o gênero do substantivo.